O uso espiritual das ervas vai muito além de suas propriedades físicas ou medicinais. No campo sutil, as plantas são verdadeiros condensadores de forças espirituais e veículos de inteligências naturais, conhecidas como elementais vegetais. Nem toda erva, por mais poderosa que seja, está imediatamente pronta para atuar nos planos energéticos. Assim como um cristal precisa ser limpo e programado, as plantas, vivas ou colhidas, respondem diretamente à energia, à intenção, ao propósito e à consciência de quem as manipula. Quando um médium, magista ou curador ativa a força vibracional de uma erva, ele desperta e direciona a inteligência elemental que nela habita. Cada planta é um ser em evolução, dotado de campo vibracional próprio, alma natural e espírito em estado latente. Na Umbanda esotérica, na gnose e na visão espiritualista universal, reconhece-se que toda espécie vegetal possui um elemental guardião à consciência da natureza responsável por coordenar seus processos vitais, energéticos e espirituais. Esses elementais, olha só, guardam a memória vibracional da planta. Eles respondem à intenção do operador e respeitam quem se aproxima com reverência. Também ampliam ou retraem sua atuação conforme o nível de consciência envolvido. Por isso, sempre que for colher ou manipular uma erva, é essencial pedir licença e agradecer. Esse gesto simples, que muita gente esquece, fortalece a sintonia e potencializa profundamente o efeito espiritual do trabalho. Toda erva possui potencial, mas é o propósito que define como, onde e até onde essa energia poderá atuar. No plano espiritual, propósito não é desejo emocional nem pedido vago, é uma direção consciente alinhada às leis maiores. O elemental vegetal não responde à curiosidade, ao impulso ou à ansiedade. Ele responde ao propósito claro, ético e necessário. Quando o operador define o propósito, cria-se uma forma-pensamento organizada, que serve de trilho para a atuação inteligente da energia da planta. Sem propósito, a energia se dispersa. Com propósito confuso, a ação se torna instável. Com propósito alinhado, a erva atua com precisão, equilíbrio e segurança. Antes mesmo da ativação, é fundamental que o operador se pergunte internamente: para que este trabalho? Em qual corpo ou campo energético ele deve atuar? Este propósito está alinhado com cura, equilíbrio e consciência? Embora muitas vezes confundidos, propósito e intenção não são a mesma coisa. Intenção é a vibração real do operador no momento do trabalho. É o que ele sente, pensa e sustenta internamente. O propósito define a direção. A intenção define a qualidade da força aplicada. Os elementais respondem à frequência e não só às palavras. O propósito organiza a força. A intenção vitaliza a ação. Quando o propósito é bem definido, o elemental compreende exatamente sua função e atua como executor natural da lei da planta. Exemplo: propósito, limpeza e harmonização dos chakras e equilíbrio do campo emocional e mental. Intenção, serenidade, entrega e equilíbrio. Antes de manipular qualquer erva, é indispensável que o operador esteja, centrado e presente, sem raiva, pressa ou desequilíbrio emocional, e com propósito claro e consciência do que está realizando. A consciência de quem manipula a erva é o verdadeiro canal entre o plano físico e o espiritual. Quando uma planta é colhida ou desidratada, sua energia entra em estado latente,
como se estivesse adormecida. A ativação desperta novamente sua força elemental, permitindo que ela volte a atuar nos corpos sutis. Mesmo ervas frescas se beneficiam da ativação, pois esse processo direciona a energia da planta para um propósito específico: limpeza, cura, proteção, harmonização emocional ou equilíbrio espiritual. Sem ativação, o uso da erva pode agir apenas no plano físico, não alcançando aura, chakras ou campos sutis. A ativação é o ato de despertar e orientar a força sutil da planta. Reiki ou passes energéticos são ótimas opções, sabe? Envie energia com as mãos sobre as ervas por pelo menos 1 minuto, mantendo foco e clareza. Oração também é um caminho poderoso. Declare o propósito e faça uma oração de sua preferência, unindo fé, consciência e respeito. A consagração é um ato de alinhamento, permissão e respeito às leis espirituais. Consagrar uma erva não significa torná-la pura, pois a planta já nasce em estado de harmonia com a lei natural. Consagrar é um ato consciente de alinhamento, no qual o operador reconhece a vida que pulsa naquela forma vegetal e solicita permissão espiritual para cooperar com sua força, sem imposição, domínio ou violação das leis maiores. Nesse ato, o médium ou operador assume uma postura de coparticipação consciente, compreendendo que não é o autor do efeito, mas um intermediário temporário da inteligência vegetal e espiritual que rege a erva. A verdadeira consagração estabelece limites claros para a atuação do elemental, garantindo que sua força não interfira no livre-arbítrio, não viole o karma e não ultrapasse o merecimento espiritual de quem recebe o trabalho. Toda ação energética que ignora essas leis gera desequilíbrio, mesmo quando bem intencionada. Ao consagrar, forma-se um eixo vibracional de alinhamento entre 3 níveis: a consciência do operador, purificada da intenção egóica, o campo vibracional da planta e de seu elemental, e as esferas superiores que regem o reino vegetal e suas funções espirituais. Quando esse eixo se estabelece, a erva deixa de agir como simples matéria energética e passa a atuar como instrumento autorizado da lei, operando apenas dentro do que é permitido, necessário e útil ao processo evolutivo do indivíduo ou do ambiente. Segure a erva com respeito, alinhe sua respiração e silencie a mente. Reconheça internamente a vida e a consciência que nela habitam. Visualize uma luz suave descendo do alto e envolvendo a planta, não para dominá-la, mas para integrá-la ao propósito maior. Em seguida, declare com clareza e responsabilidade: reconheço a vida e a consciência que habitam esta erva. Peço permissão para utilizá-la em diga o propósito, para que sua força atue somente dentro das leis do amor, da sabedoria e da justiça divina, respeitando o livre-arbítrio, o karma e o merecimento espiritual de todos os envolvidos. Que nada seja forçado, violado ou imposto, e que apenas o que for permitido pela lei maior se manifeste. A força dessa consagração não está nas palavras em si, mas na consciência ética e espiritual de quem a realiza. Quando consagrada dessa forma, a erva atua com precisão, segurança e equilíbrio, auxiliando processos de cura, harmonização e consciência sem gerar vínculos kármicos indevidos, excessos energéticos ou interferências espirituais não autorizadas. O elemental é basicamente a consciência viva da planta, a sua alma natural. Ele pode ser chamado para potencializar o trabalho espiritual, sabe? Segure a erva com atenção. Chame pelo elemental usando o nome da planta. Saúdo o elemental da arruda,
e peço que atue comigo neste trabalho de luz. A gratidão, tanto antes quanto depois do trabalho, é fundamental, viu? Elementais em banhos e defumações têm um papel bem especial. Nos banhos, os elementais atuam diretamente na aura, penetrando pelos poros, dissolvendo miasmas e equilibrando chakras. Já nas defumações, eles viajam junto com as partículas aromáticas, limpando ambientes e reorganizando campos energéticos. O propósito define se a erva atuará no campo emocional, no mental, no ambiente ou em todos os níveis simultaneamente. Quando ativadas e consagradas, as ervas deixam de ser apenas matéria vegetal e se tornam instrumentos conscientes de transmutação espiritual. O propósito, como proteção espiritual, é fundamental. Um propósito claro e alinhado atua também como um selo de proteção espiritual. Trabalhos feitos sem um propósito definido favorecem a dispersão energética e abrem espaço para interferências indesejadas. O propósito delimita a atuação do elemental, impedindo excessos e desequilíbrios. No plano espiritual, o propósito é realmente a linguagem mais clara que existe. Agora, algumas dicas fundamentais. Quanto maior o vínculo com a planta, mais forte será a atuação do elemental. Ervas frescas são mais vivas, mas ervas secas funcionam plenamente quando ativadas, viu? Nunca colha por vaidade ou excesso. E olha, evite misturar muitas ervas sem necessidade. O segredo final está aqui. Ativação desperta. Consagração alinha. Propósito direciona. Quando esses três pilares estão presentes, um simples banho ou defumação se transforma em um ritual vivo de cura, consciência e transmutação espiritual.